Bom dia, paz do Senhor para todos. Hoje iremos falar sobre espiritualidade, o que é ser espiritual. Como modelo nós temos Jesus, o maior exemplo de espiritualidade, de obediência, de dedicação a Deus, uma vida de oração, sempre estava levantando de madrugada para orar e sendo Deus. Deixou esse legado para nós, enquanto muitos hoje tentam mostrar uma espiritualidade errada, fora da palavra de Deus. Hoje em dia, para ser espiritual, você tem que ser quase um lunático, um louco, pular em cima de púlpito, gritar, né, fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus, cada loucura, uma pior que a outra, e usam as línguas estranhas como sinal de espiritualidade, quando na verdade não tem nada a ver. Aquele que fala em línguas fala com Deus e edifica a si mesmo, não edifica os outros. A palavra de Deus nos mostra que o dom de falar em língua é para edificação. Faça tudo para edificação. Final do versículo do capítulo 14, versículo 26, diz assim: faça tudo para edificação. É para edificação, não é para demonstração que você é mais espiritual que os irmãos. A palavra de Deus ainda continua a dizer: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais quem fala línguas estranhas. Aqui, ó, a Bíblia não proíbe quem fala em línguas estranhas, mas ela dá um parâmetro e um padrão para que se faça com ordem e decência. E se encontra no versículo de número 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Essa é a condição. Fale consigo mesmo e com Deus. Não atrapalhe o culto com as suas línguas estranhas. Abaixe sua cabeça e fale com Deus. As suas línguas estranhas não é para mostrar para a igreja ou para as pessoas que você é mais espiritual do que os irmãos. Era para a sua edificação. Você fala com Deus. O crente espiritual, ele sempre vai estar procurando aprender a palavra de Deus juntamente com a ajuda do Espírito Santo. Uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida de leitura bíblica, uma vida de ajuda ao próximo. Jesus sempre fez isso, e esse é o modelo correto de se fazer. Olhando para os pregadores de hoje, eles querem profetizar. Mal começam a ler o texto, não explica o texto e já começa a profetizar. Isso é um sinal não de espiritualidade, mas um sinal total de querer se aparecer, se apresentar como mais espiritual que os irmãos, quando na verdade isso está se tornando ridículo no meio do povo de Deus. E se olharmos verdadeiramente para a palavra de Deus com um coração sincero, nós vamos descobrir isso. Nós olhamos aqui na palavra de Deus, porque diz assim, ó: porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Nós vemos aqui, para que todos aprendam. Como você pode aprender com línguas estranhas? Se tiver intérprete. Se não tiver, você não vai aprender nada. Quando uma pessoa faz isso com o intuito de chamar a atenção da igreja de maneira extravagante, ela está querendo se aparecer. E não é um dom de Deus sendo manifesto. É ela querendo se aparecer. Porque se você olhar para a palavra de Deus, ela diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tem que falar consigo mesmo, é abaixar a cabeça e falar ali línguas estranhas. Você está sendo edificado. Não precisa ninguém saber que você é um homem de Deus, é espiritual, por esses sinais. Existem outras coisas que podem mostrar para você que você é um homem de Deus. A sua aparência, o seu andar, o seu modo de agir com as pessoas, isso é mais importante do que essa mentira de usar línguas estranhas para dizer que é mais espiritual do que os outros. Nós olhamos ainda assim a palavra de Deus dizendo: a palavra de Deus não está proibindo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Não está proibindo falar em línguas. Mas nós já vimos que quem fala em língua,
fala consigo mesmo, fala com Deus. Então você abaixa sua cabeça, você estará sendo edificado através das línguas estranhas, mas é você e Deus. Se houver uma profecia, algo que é para a igreja, aí vai ter intérprete. Você vai profetizar, alguém vai interpretar e a palavra de Deus será pregada. Você entendeu? Simples assim. O homem espiritual, ele também erra, ele também falha, ele também cai, ele também fracassa, ele mostra a sua fraqueza, não só a sua glória. E nós olhamos para a palavra de Deus, ele sempre vai buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, para voltar a Deus através do arrependimento, através da palavra de Deus. Isso é que faz um homem de Deus ser espiritual, ser verdadeiramente um servo de Deus. Ele não é um super homem, um homem extraordinário, não, ele é uma pessoa comum, como Jesus foi comum, como Jesus chorou, como Jesus se lamentou sobre Jerusalém, como Jesus sentia-se cansado. Assim é o homem de Deus. O homem de Deus tem todas essas fraquezas, mas ele é sincero, ele é honesto. Ele tem a atitude de um verdadeiro homem de Deus quando erra, quando falha, quando cai. Ele não vive enganando, não vive enrolando as pessoas, não tem uma vida nojenta, não tem uma vida extravagante, ele tem uma vida que honra a Deus. É falho, é fraco, mas é sensível a ouvir a voz de Deus e voltar através do arrependimento para o seu Deus. E no dia que ele erra, no dia que ele falha, é o pior dia da sua vida. Esse é o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira espiritualidade. Voltando nas línguas estranhas não é para se aparecer, não é para mostrar aos outros que você é superior, que você é maior, que você é mais grande, que você é o ungidão de Deus. Isso não existe, isso é besteira, isso é ilusão. O verdadeiro cristão, ele é conhecido por suas obras, é conhecido pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelo seu modo de agir, como se trata as pessoas, né? Entra no seu quarto, ora a Deus, fala em línguas, edifica-se a si mesmo, vai te levar a um patamar bem maior na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus. Quando estiver na igreja, se vier a vontade de falar em línguas estranhas, não segure, fale de modo moderado, de modo que não atrapalhe o culto, porque no culto a pregação do evangelho é a maior e a melhor forma de se levar o evangelho às outras pessoas. Se houver uma revelação, as pessoas vão acreditar em você e Deus será glorificado, mas vamos ficar com a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, é o que a Bíblia diz. Paulo disse, não propus saber nada entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nós temos que pregar Jesus Cristo e esse crucificado e ressuscitado, que ressuscitou dos mortos para nos resgatar dos nossos pecados e levar-nos um dia para o céu com Ele. Se você pegar qualquer revista de escola dominical, de estudo, você não encontra nada disso. Isso só é feito em cima do púlpito. Não é feito na escola dominical. Na escola dominical é ensinado tão certo, tão direito, chega à noite e faz tudo errado. E parece que é feito de propósito, já pensado. Algumas pessoas também não vêm à escola dominical, também não aprendem e não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Você precisa participar da escola bíblica dominical, fazer um curso teológico, alguma coisa que te leve a um crescimento. O culto, ele é racional, a Bíblia é bem clara, é racional. Vai usar o raciocínio para entender aquilo que é espiritual. E quando você é espiritual, é mais fácil absorver as outras coisas. Ser espiritual é estar em Cristo, estar em Deus. Cristo morreu na cruz para te colocar dentro do Evangelho. É pela graça que você entra, não é por um pastor, não é por um profeta, não é por um apóstolo, é por Cristo. Cristo que te coloca dentro do Evangelho e Ele entrando uma vez na sua vida, você é liberto. Creia que você é liberto. Pare de correr atrás desses profetas, dessas profecias erradas que não te levam a lugar nenhum. Creia, confia em Cristo, que Ele é a razão de você estar livre. Diga, eu sou livre porque Cristo está em mim. O poder que habita em Cristo
o poder que está nele. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Cristo tem todo o poder. Ele entrou na sua vida, você já é liberto. Creia nisso. E nós olhamos a espiritualidade na palavra de Deus, é coisa linda. É a pregação do Evangelho, a explicação do Evangelho, é Cristo aparecendo dentro dos Evangelhos, é Cristo aparecendo no Antigo Testamento, é os apóstolos falando das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas celestiais. Para que a gente vai procurar essas coisas totalmente erradas e fora da palavra de Deus, sem analisar que ela está errada, que ela está fora, que ela não condiz com o que está escrito na palavra de Deus? É fato, isso é um erro, e um erro muito grave. Nós devemos amar a Deus e a sua palavra acima de tudo. Cristo morreu na cruz para que você tivesse acesso a Deus e a sua palavra. Seja espiritual como Jesus foi espiritual, e é o suficiente. Ser espiritual não é nenhuma loucura, não é sair fora de si, não é fazer coisas extravagantes, é falar a respeito da verdade, é viver a verdade, é sentir a verdade, é estar na verdade.